Boa noite, pessoal, para quem está entrando. Nós vamos falar hoje sobre a desoneраção da folha de pagamentos. Esperar a deputada Anne Ortiz entrar aqui para participar deste debate hoje conosco. O intuito da live é para nós debatermos sobre o que acontecerá agora com as empresas depois da aprovação da reoneração da folha de pagamentos nas empresas, que este projeto ele tinha sido aprovado no ano passado, porém, por uma decisão inconstitucional do Supremo Tribunal Federal, os deputados, a partir do senador Efraim, ele aprovou, ele protocolou um projeto, e esse projeto ele passou pelo Senado, passou pela Câmara dos Deputados, e enfim, haverá uma reoneração da folha de pagamentos a partir do ano que vem. Então a deputada ela irá falar mais sobre o assunto, até porque ano passado ela foi relatora, este ano ela também havia sido escolhida para ser relatora, porém ela abriu mão, porque não é o que ela acredita, então esperar ela chegar aqui para nós começarmos nosso debate. Boa noite, deputada, tudo bom? Oi, Thales, tudo bem? Boa noite. Tudo certo contigo? Como é que Tudo, estão as coisas? tudo certo, tudo certo. Bom poder conversar aqui contigo um pouco, né? E com a audiência do ranking sobre esse tema que eu considero um tema super importante aqui no nosso país. E não fazer só uma avaliação sobre as consequências econômicas, né? Mas também a gente discutir o que aconteceu dentro da política para que a gente chegasse, né, nesse momento que a gente chegou aí em relação à questão da desoneração. Eu estava falando assim com o pessoal quando você estava chegando, que ano passado você foi a nossa relatora, né, deste projeto, que a gente conseguiu essa vitória no Congresso Nacional, mas por uma ação é, incon- considerada inconstitucional do presidente, entrou no Supremo Tribunal Federal, e aí nós tivemos, a partir do senador Efraim, ter que protocolar um novo projeto para a remuneração da folha do ano seguinte. Então, assim, uma derrota para os 17 setores da economia, né, digamos assim. E então, assim, tudo dessa live, para que todos entendam o que vai acontecer agora com as empresas a partir deste projeto, né? Bom, apresentando para vocês, gente, a deputada Anne Ortiz, ela foi premiada por nós ano passado, no seu primeiro mandato como deputada federal, estando entre as melhores da Câmara dos Deputados e as melhores do Rio Grande do Sul. E, bom, deputada, tem a palavra, por favor, se você quiser se apresentar, falar mais do seu trabalho. Obrigada, Thales. Bom, me apresentando aí, eu sou deputada Anne Ortiz, aqui do Rio Grande do Sul. Estou no meu primeiro mandato como deputada federal, fui vereadora do município de Porto Alegre, aqui da capital. Na metade do mandato me elegi deputada estadual, fui deputada estadual por 2 mandatos. No meu segundo mandato, na minha reeleição, né, para deputada estadual, eu fui a mulher mais votada aqui do Rio Grande do Sul. E fiquei entre os 3 mais votados para a Assembleia Legislativa. Então, eu sempre tive um mandato de enfrentamento, de privilégios, para a gente ter lutando, né, para um Estado mais enxuto, um Estado mais eficiente, que não pesasse tanto, né, no bolso do empreendedor e do trabalhador. Eu venho da iniciativa privada, eu acho que a gente tem que valorizar muito quem empreende no país, quem gera emprego, quem gera renda. E quando eu estava na Assembleia Legislativa, claro, a pauta que a gente tinha aqui era uma pauta um pouco diferente, mas consegui aprovar 2 projetos que eu considero super importantes, assim, e que ficaram aqui no Rio Grande do Sul como uma marca muito grande. O primeiro foi o fim da aposentadoria vitalícia para os ex-governadores. Os governadores ficavam no mandato 4 anos, saíam do mandato recebendo uma aposentadoria para o resto da vida. Então, eu entrei com um projeto para terminar com a aposentadoria vitalícia e também no mandato seguinte para terminar com a aposentadoria especial dos deputados estaduais. Porque no final de 2014, antes de eu entrar na Assembleia Legislativa, foi criada uma previdência especial aqui na Assembleia, muito semelhante até à previdência que tem na Câmara Federal, que os deputados poderiam se aposentar como deputados e ainda, né, vindo a falecer, deixar esses valores para suas famílias, né, para algum dependente legal. Então, nós conseguimos acabar com isso. Era um plano assim de previdência que não se sustentava, tinha muito dinheiro público colocado ali. E a gente sabe, né, que isso sai do bolso do cidadão e acaba tendo consequências, inclusive nos serviços prestados
pagados pelo Estado, né? Então, esse projeto da desoneração da folha, eu fui relatora dele, comecei como relatora dele lá na comissão ainda, porque ele conversava muito com essas bandeiras, né, que eu sempre defendi, que é a questão de geração de emprego, de geração de renda, de um imposto menor. E o que a gente vê na questão da desoneração é isso, é um imposto menor em cima do trabalhador. Porque quem mais gera emprego, quem mais gera renda no Brasil, acaba sendo mais penalizado, porque paga um imposto maior, porque está gerando mais emprego formal. Num país que a gente tem um grande problema, que é a questão da informalidade no trabalho. Há, assim, dados de que mais de 39 milhões de brasileiros hoje estão trabalhando de maneira informal, ou a própria pejotização, porque é muito caro tu contratar um funcionário com carteira assinada. Então, se busca, né, outras alternativas. Então, eu entendia que era um projeto super importante da gente prorrogar ele, porque a desoneração da folha ela foi renovada em 2021 até o final de 2023. E nós construímos um projeto que fosse prorrogada mais uma vez a desoneração da folha até o final de 2027. O que aconteceu, né, nesse meio tempo? Só para a gente poder relembrar e fazer essa linha do tempo aqui que eu considero importante. O projeto foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, também foi aprovado na Câmara. No Senado ele foi aprovado por ampla maioria, se não me engano foi até uma votação simbólica. Na Câmara foi aprovado também com uma votação muito expressiva, e foi a sanção presidencial. O presidente vetou o projeto, vetou totalmente o projeto, e o veto foi derrubado mais uma vez no Congresso, também por uma votação expressiva. Então, o recado que o Poder Legislativo dava a desoneração da folha ela é importante e nós queremos manter a desoneração até 2027. Para quem não sabe o que é a desoneração da folha, acho que é importante também falar sobre isso. A cada funcionário que você contrata, cada colaborador, se paga 20% sobre o salário desse trabalhador para o governo. A desoneração, ela não, como contribuição previdenciária patronal. Com a desoneração, a contribuição previdenciária patronal não é sobre o trabalhador e nem sobre o salário que esse trabalhador recebe. Então, ela é sobre a receita bruta da empresa. Então, o faturamento bruto daquela empresa. E as alíquotas variam de 1% a 4,5%, dependendo do setor. Hoje são 17 setores que contam, né, com essa medida. O que a gente tem de dados concretos, que não é achismo, que os trabalhadores dos setores desonerados, eles ganham uma porcentagem maior de salário do que os trabalhadores dos setores que estão onerados. Isso é óbvio, porque se o imposto que o empregador vai pagar não é sobre o salário, ele tem condição de dar um salário melhor, porque isso não vai impactar no imposto a ser pago. E, obviamente, o maior número de trabalhadores hoje está concentrado nos setores desonerados. Além disso, dados desse ano mostram que houve um crescimento em janeiro, tá? De 2024. Houve um crescimento de 0,4% a mais de contratação de pessoas nos setores desonerados do que nos setores onerados. Justamente por isso, porque não tem esse impacto do imposto, do peso, né, desse imposto em cima das contratações da empresa, mas sim da receita bruta. Então, é uma iniciativa que eu considero extremamente importante para garantir emprego formal no nosso país. É um país que tem uma população enorme vinculada ao Bolsa Família,
que dos 27 estados da federação, 13 têm mais adultos, né, que estão vinculados ao Bolsa Família do que trabalhando formalmente. Então, essa seria uma grande alternativa e que eu acho que o governo, que pelo menos se diz o governo dos trabalhadores, né, que defende o trabalhador e defende o trabalhador na ideia que eu tenho, né? Um trabalhador que tem os seus direitos garantidos, ou seja, que trabalha com carteira assinada e não trabalha na informalidade, deveria incentivar e apoiar projetos como esse e não fazer de tudo para acabar com a desoneração, como o governo fez. Então, depois que nós derrubamos o veto, o governo apresentou uma medida provisória, terminando com a desoneração, uma ação que foi absolutamente rechaçada pelo Congresso. Isso foi o Congresso interpretou muito mal, Pacheco, que essa medida provisória não poderia, essa discussão da desoneração não poderia ser feita por medida provisória, muito menos dias depois, né, da gente ter derrubado o veto do presidente. O governo retira a medida provisória e apresenta um projeto de lei. Nesse projeto de lei que o governo apresenta com regime de urgência, eu sou indicada relatora de novo. E o meu relatório, e tanto é que eu apresentei esse relatório para o governo, era o seguinte: nós não vamos mudar. O Congresso Nacional, o Poder Legislativo, já decidiu sobre esse tema há pouquíssimos meses atrás. Então, o que eu entendo é que a desoneração da folha deva permanecer, pelo menos até o final de 2027. Depois a gente pode discutir isso. O governo retira a urgência do projeto, então eu perco a relatoria, o projeto. Perco não, fica em stand-by, né? Sim. Porque o projeto sai do plenário e volta para a comissão. Lá na comissão é indicada uma deputada do PT para ser a relatora. Bom, até aí está tudo bem. Está dentro do processo legislativo normal, porque o governo ele pode insistir na sua pauta, né, arrecadatória dentro do trâmite convencional. Eu não critico o governo querer arrecadar cada vez mais, querer aumentar o imposto. A crítica se tem à forma que o governo faz isso. A artimanha que o governo usa para aumentar o imposto, para implementar a sua agenda de um governo que gasta muito mais do que arrecada e que quer equilibrar as contas, pauta que eu concordo, mas arrecadando mais e não olhando lá para a coluna das despesas e tentando fazer ações, né, ou aprovar projetos que vão diminuir a despesa para que ela possa caber dentro da receita. Então, o governo faz isso, até aí tudo bem, porém, não satisfeito, ingressa com uma ação no STF. Ingressa com uma ação no STF para terminar de uma vez com a desoneração da folha. E quem é o relator da ação é o Zanin, que foi advogado particular do presidente Lula e, para surpresa de 0 pessoas, acata e liminarmente termina com a desoneração da folha, causando uma enorme insegurança jurídica no nosso país e, principalmente, financeira e econômica para essas empresas que construíram todo o seu planejamento orçamentário, todo o seu planejamento financeiro para os próximos anos em cima de um projeto que foi aprovado por unanimidade, tanto na Câmara quanto no Senado. Olha o problema que a gente tem causando, que a gente está vendo, né, o que está acontecendo no nosso país. E a questão... Desculpa, Thales. O embate entre os próprios poderes. Então, assim, tem a questão de dependência, mas ao passo ele vai criando essa rixa entre poder executivo, legislativo e judiciário. E aí bom, pelo que a gente entende da Constituição, quem foi feito para legislar é o Congresso Nacional. E aí não é STF, né? Vem o STF ou vem o Executivo e entra com essa medida para que se torne inconstitucional. Então, assim, isso era uma das minhas perguntas. Pelo que a gente entende, os deputados respeitaram a Constituição. Não haveria uma forma de dizer que isso foi inconstitucional de vocês legislarem sobre um tema desse que já foi legislado?
Não, exatamente. Então, assim, ó, a gente vê aí uma manobra, um malabarismo muito grande para que a desoneração termine, para que o governo consiga arrecadar mais. E aí, no começo ali da nossa live, tu falou sobre o projeto do senador Efraim. O que que acontece? Os setores estão desesperados, né? Porque o governo não conseguiu discutir esse assunto, o governo não sentou na mesa, deixou o projeto tramitar da forma que deveria ser, em momento algum quis fazer essa discussão, até porque talvez não tenha nem habilidade política para fazer uma discussão séria a respeito do custo que a gente tem aqui no Brasil. E esse custo só aumenta com cada ação dessa do governo. Que desestabiliza dessa forma. Nós estamos falando dos 17 setores que mais empregam. São 10 milhões de trabalhadores nesses 17 setores. E há um efeito cascata. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Dos 17 setores. Transporte rodoviário de cargas, tá? E transporte rodoviário coletivo de passageiros. Passagem de ônibus. Isso tá quando se onera de novo, ao invés de pagar alíquotas que esses setores pagam, que, se eu não me engano, é de 1 ou 1,5% hoje, sobre o seu faturamento bruto, pagar 20% sobre a folha salarial, vai impactar no custo dessa operação, que vai ser repassado para outros setores que usam, né, dessa operação e, consequentemente, nós vamos ter impacto. Vai ter impacto na passagem de ônibus, vai ter impacto no transporte de cargas, por exemplo, no país, que, consequentemente, vai aumentar o preço do produto lá na prateleira do mercado. Então, a inflação acaba aumentando por conta do fim da desoneração. E o governo e os setores, quer dizer, conseguiram, junto com a articulação do Senado e da Câmara, uma negociação com o governo. Aí o governo topou sentar na mesa para conversar, mas o governo só topou sentar na mesa para conversar quando ele já estava com a faca no pescoço dos setores, dizendo: ou vocês vão fazer do meu jeito, ou então eu vou acabar com a desoneração para 2024 e ainda terão que pagar os meses passados de acordo com os 20% e não com as alíquotas que vocês tinham. Então, o que foi feito? O senador fez um projeto que foi aprovado na Câmara, que mantém a desoneração para esse ano e gradualmente vai aumentando a desoneração para os próximos anos. Então, o que foi feito inicialmente, o trabalho que foi feito inicialmente pelo senador Efraim, que inclusive é o autor do projeto que eu fui relatora, que mantinha a desoneração até 2027, ele é encerrado. Encerrado. E aí, Thales, o porquê que eu não quis e que eu devolvi a relatoria naquela noite lá no plenário da Câmara? Porque o governo federal não nos deu alternativa de discutir. Porque o governo disse: ou vocês vão aprovar hoje esse projeto e vão manter a desoneração da folha para 24 e garantir, assim, olha, um fio de cabelo, tá? De estabilidade para esse ano, pelo menos, para esses setores, para os setores não ter que amanhã pagar uma conta impagável, ou então nós vamos, através do STF, numa canetada, terminar com a desoneração da folha. Então, eu votei favorável, porque eu sabia que a vida de milhões de brasileiros está em jogo, né? E de setores importantes da nossa economia. A gente tem aí uma outra questão também que a desoneração ela traz, não é só a manutenção, né, e geração de postos de trabalho formal. Ela também é importante para a ocupação de espaço e para a competitividade das nossas empresas, das empresas nacionais, no mercado interno e também no mercado externo. Setor coreiro calçadista, tá? Que o Rio Grande do Sul, por exemplo, é muito forte no setor coreiro e calçadista. Já foi, né, o maior do Brasil, hoje não é, mas ainda tem uma cultura muito grande em relação a isso. O setor coreiro calçadista sofre muito por conta, né, das empresas que vendem sapato, roupa, enfim, de fora do país. A competição é muito grande.
com essas empresas. E ao invés do governo ajudar quem produz aqui, quem está gerando emprego aqui, ele vai massacrando cada vez mais a nossa indústria. Consequentemente, o peso, né, desses impostos vão gerar demissões e a gente vai ter aí uma bola de neve, porque os programas sociais ficarão cada vez maior. Ao invés da gente tirar pessoas, né, que as pessoas possam sair dos programas sociais, desse assistencialismo, desse paternalismo gigantesco que o país tem, elas acabam ficando cada vez mais dependentes de uma esmola, literalmente de uma esmola do governo, porque o governo toma ações praticamente o tempo inteiro para inviabilizar que se produza algo competitivo aqui dentro do nosso país. Isso, a gente paga muito imposto, a gente já tem muito imposto, é uma das coisas que a gente tem visto mais no governo é aumenta imposto, mas não corta gastos. E a desoneração da folha é uma das formas de a gente conter esses gastos e manter o nosso setor produtivo ativo no país, um país dessa dimensão, onde a gente tem vários setores dos estados, eles acabam se destacando em diversas áreas, como você mencionou no Rio Grande do Sul, o setor do couro e tal. E aí, assim, a gente percebendo que a partir do ano que vem já vai ter essa reoneração, você tem uma estimativa do impacto que isso vai trazer na questão das empresas, se muitas empresas poderão ser fechadas, se elas vão acabar demitindo, porque você demonstrou um dado que o setor que não era, as empresas que não eram remuneradas, tivemos um aumento na questão da contratação do emprego formal, mas aquelas que estavam oneradas não cresceram. Então, assim, eu estou falando de 0,4, mas 0,4 para uma população de 230 milhões, vamos dizer assim, hoje no Brasil, é muita coisa. É muita coisa. Então, assim, a gente espera que não haja. Sim, a 0,4% a diferença, né, que a gente tem. Por exemplo, os 17 setores juntos, na verdade, 0,4 não, 0,6. Os 17 setores juntos cresceram 0,9, tá? E os que são desonerados. E os onerados, 0,3%. Só vou corrigir o dado aqui. É o crescimento de cada um. Há uma diferença, perdão, de 0,6%. A gente tem dados aqui do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário que nos anos de 2020 e 2021, porque também foi discutido, né, a questão da desoneração da folha ao final de 2021, a manutenção da desoneração da folha, e a gente tem dados que foram apresentados que 6 milhões de vagas de trabalho foram preservadas por conta da desoneração da folha. Olha. Então, em setores importantes, como o setor de TI, por exemplo, construção civil, que a gente sabe que tem um grande volume de trabalhadores. Então, o que eu imagino que vai acontecer? As empresas, para esse ano, elas continuam, têm a manutenção, né, da desoneração, depois de todo esse processo que a gente acabou passando, e mesmo com toda a instabilidade que se gerou em torno disso, né, essa insegurança, uma insegurança jurídica muito grande, porque uma empresa que vem investir aqui no Brasil, tá? Digamos, e diz, olha, aqui, mas eu vou pagar. O que eu vou pagar? A empresa precisa saber o que ela vai pagar e fazer o seu planejamento orçamentário para os próximos anos. Preparar o custo, né, da sua operação também para os próximos anos. Essas empresas, elas se prepararam para 24, para 25, para 26. Hoje elas vão ter que fazer uma readequação. E como é que elas vão diminuir o custo? Se ele não vai caber mais dentro da receita dessa empresa. Elas vão, infelizmente, ter que demitir. Porque é muito difícil tu enxugar, né? Ou enxugar mais. E o que é mais caro hoje? É a contratação. Vocês imaginam, 20% do salário de cada trabalhador, do salário bruto de cada trabalhador, é pago em imposto, só o imposto de contribuição previdenciária patronal. Né? A gente nem está falando de todos os impostos. E, além disso, é uma conta burra que o governo faz. Não que eu esperasse algo diferente, viu, Thales? Mas é uma conta burra, porque é o seguinte, hoje, quando tu amplia a base de trabalhadores, tu também está ampliando a contribuição de INSS do trabalhador,
PIS, COFINS, imposto de renda. Então, se tu diminui essa base de trabalho formal, querendo, né, com essa sanha arrecadatória que se mostra cega no governo Lula, inclusive fazendo ele rasgar os próprios discursos que ele fez uma vida inteira de defender o trabalhador, defender os direitos do trabalhador, tá jogando essa massa para informalidade ou tá jogando essa massa para pejotização e vai diminuir a própria arrecadação do Estado. Vai ter um impacto na arrecadação do Estado. Isso sem contar isso sem contar os auxílios, né? O salário desemprego, né? O auxílio-desemprego que o trabalhador vai ganhar durante um período, e muitos desses trabalhadores que irão migrar para o programa assistencial do governo. Então, não é uma medida nem um pouco inteligente do governo, muito pelo contrário, o governo deveria incentivar cada vez mais. Eu apresentei, nós estamos coletando assinaturas, tá, para uma PEC, até se vocês puderem aí nos ajudar, o ranking é super importante nessas pautas, para que a gente possa ampliar a desoneração da folha através de emenda constitucional, para que não fique só para esses 17 setores, mas que outros setores que empregam muito no nosso país, ou alguns setores, por exemplo, de bares, restaurantes, mercados, enfim, comércio em geral, né, que são a porta de entrada para o mercado de trabalho, muitas vezes, que eles possam ampliar o número de trabalhadores, se puderem, ao invés de contribuir, né, que a contribuição previdenciária patronal, ao invés de ser sobre o salário desses trabalhadores, que até podem ganhar melhor, seja sobre a receita bruta das empresas. Então, há alternativas, inclusive há um estudo que mostra que a arrecadação seguiria no mesmo patamar, um estudo do próprio Ministério da Fazenda, que veio lá de dentro do Ministério da Fazenda, e que o ministro Haddad nega, né, ou tenta não enxergar esta realidade, porque eles pensam a curto prazo. Ele só está pensando a curto prazo, em fechar os números, entregar os números esse ano, e aí ano que vem vai ver o que vai fazer, como é que vai fazer. Enquanto isso, a economia do nosso país vai água abaixo. O ministro hoje disse que está muito preocupado com o avanço do conservadorismo. O ministro devia estar preocupado com a nossa economia. O ministro devia estar preocupado como é que a gente vai gerar mais emprego e renda no país. O ministro devia estar preocupado com 56 milhões de pessoas que hoje fazem parte do Bolsa Família. E que deveria ser um programa não como fim, mas como meio. Claro. Deveria ser um programa entendido como meio e não como fim. Então, assim, ó, é muito difícil aqui a gente... Não há um diálogo com o governo, não há um entendimento do governo. O governo entende isso como, não, é um privilégio. Não é um privilégio. Nós estamos... E se o governo entende como privilégio, então nos ajude na PEC, para que todos possam ser tributados da mesma forma. É isso que a gente está tentando fazer. Então, todos serem tributados de uma forma que não vai pesar tanto e, principalmente, não vai penalizar aquele que mais emprega. Hoje, o que mais emprega no país, aquela empresa que mais emprega, ele é penalizado. Então, que a gente possa terminar com isso, e não são incluídos novos setores, porque quando foi aprovada a reforma previdenciária, eram estes os setores que tinham, né, essa condição, que pagavam sobre outra alíquota, né, contribuíam não sobre os 20%. Então, hoje, há uma vedação constitucional da inclusão de novos setores. E os hospitais, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, os hospitais pediram muito para que eu incluísse eles no relatório, só que eu não tinha como fazer, porque aí sim era inconstitucional. Colocar mais setores, aí sim seria inconstitucional, porque é uma vedação. Mas, e foi exatamente essa a motivação da gente apresentar essa PEC, porque quando se teve o piso da enfermagem, isso pesou muito para os hospitais, que tiveram que demitir para conseguir pagar, né, o piso, e tiraria um pouco desse peso
e aí sim eles poderiam manter, né, o número lá de colaboradores, que seria um número adequado, até para a prestação de um serviço mais adequado. Então a gente vê hoje um governo que não consegue pensar a longo prazo e pensar nos efeitos que tem, não só no mercado de trabalho, mas também no bolso de todas as famílias brasileiras, que causa o fim da desoneração da folha. O governo batalhou muito por isso, para terminar de uma vez por todas. Naquela noite eu entreguei o meu relatório nas mãos do líder do governo, Zé Guimarães, e disse: você vai assinar isso porque você vai ser responsável por esta maldade que estão fazendo, pelo aumento de impostos. Por mais que o presidente Lira tenha respeitado o meu mandato e a minha relatoria, eu não podia assinar principalmente por toda a minha trajetória política e a minha trajetória profissional, que vem da iniciativa privada. Eu venho do comércio e sei o quanto que é pesado os 20% sobre cada trabalhador que tem contratado, né? Sobre o salário de cada trabalhador. Eu, pelos meus princípios que me guiaram até aqui, eu não vou deixar minha assinatura jamais num projeto que aumente impostos, e principalmente que esse aumento de impostos e que essa negociação tenha vindo de uma ação do STF que praticamente coloca a faca no pescoço dos setores, né, daqueles que dialogam pelos setores, e dizem: ou vai ser isso, ou nós vamos acabar de uma vez com todas. Comparando como se for com um sequestro, entendeu? Sequestram meus filhos, vão pedir o que quiserem, e uma mãe e um pai vão dar o que quiserem. Foi o que os setores fizeram. Nós vamos aceitar qualquer negociação, porque a gente não tem como cobrir essa fatura impagável que vai vir caso o projeto, né, não fosse aprovado naquele dia. E ficou para o último dia do prazo, para que, se eu fizesse qualquer alteração, o projeto voltaria ao Senado, e aí a gente perderia qualquer... Porque já A gente perderia é F. Que já está. qualquer possibilidade. O prazo foi dado pelo STF, é o STF pautando o trabalho do Senado e da Câmara, dizendo: vocês têm até hoje para decidir, vocês têm até hoje para votar, senão vai ser do meu jeito, que vocês votaram lá atrás não vai valer de nada. Acaba que se tornou meio que conveniente, né? Então o STF determina, aí não aceita a negociação, aí eu boto a faca, como você disse, na goela dos empresários, dos setores. Ó, então, aceita isso aqui, ou senão você vai ser já remunerado e vai ser cobrado anteriormente com o que já foi passado. Então, os setores tiveram que só darem as mãos e falar: vamos fazer isso. É isso. Melhor do que nada. Não deram nem opção para que os setores se organizassem. E aí é que a gente estava falando. Como que a gente, o país fala de atrair investimentos, aumentando o imposto, porque fala: não, o Brasil tem condições para atrair investimento exterior. Tem condições, exatamente. O Brasil tem condições. Porém, com esse aumento de impostos, que empresa vai querer investir no país? Você vai ter que calcular, igual você falou, calcular o imposto sobre o trabalhador, aí eu vou ter que olhar mais não sei quanto de tributação, e aí a gente está naquele processo da reforma tributária também. Então, assim, uma loucura atrás de uma outra loucura que acaba afastando o investimento dentro do país. Isso é muito... E o Brasil é um mercado muito cobiçado, né, internacionalmente. Nós temos um mercado consumidor aqui enorme, então, assim, tem um interesse, obviamente, só que esse interesse acaba sendo pesado das condições reais, né, de se investir nesse país, e quais as seguranças que são apresentadas para esses investimentos. Dizer: ah, não, eu tenho segurança porque a Câmara votou, o Poder Legislativo, que é quem faz as leis no país, votou tal coisa. Não, não, daqui a pouco, num canetaço de um ministro, já se termina absolutamente com essa segurança que a gente tem no país. Isso a gente não está vendo só na desoneração, está vendo em outras frentes também. Então, hoje, a gente vive numa insegurança jurídica, uma insegurança legislativa muito grande, que afasta qualquer
investidor sério do nosso país, mesmo sendo um mercado muito interessante mesmo. É um mercado muito cobiçado. Uma das coisas também que eu percebi, pelo menos, que o da zeração da folha foi um deles, mas várias outras matérias dentro do Congresso que elas têm sido aprovadas no calar da noite, em cima do último prazo. E assim, eu não sei se isso é vamos dizer assim, é uma manobra do governo para que aprove o projeto de qualquer forma. E assim, eu estou percebendo isso porque o Lira, essa semana, falou que ninguém precisa vir, né? Já até o segundo turno das eleições. E aí colocou o marco legal das PPPs, que é para mim, acho que é um projeto muito importante, que atrai investimento, e a gente está falando de investimento para o país. O marco legal das PPPs, ele está na pauta hoje, mas não tem quórum. Então, assim, eu vejo que às vezes, eu vou colocar a pauta só por colocar, mas não quer realmente debater o tema. E essa pauta não é divulgada antes, né? A gente está aqui, por exemplo, vou te dar um exemplo do Rio Grande do Sul. A gente ainda está sem aeroporto. Então, para a gente se deslocar até Brasília, é bem complicado, né? A gente tem que recorrer a Santa Catarina ou algum aeroporto do interior aqui do Rio Grande do Sul, que não tem muitas vezes uma tecnologia adequada, se tem uma neblina mais forte, o voo não decola ou então não pousa. A gente tem ainda essa dificuldade. E quando o presidente, exatamente isso, quando o presidente diz, olha, nós vamos manter as atividades, né, de forma híbrida, se entende que nós teremos uma pauta um pouquinho mais leve, até porque tu não tem a discussão do plenário. Eu posso votar, aliás, estamos votando e a gente está acompanhando a sessão e de forma virtual, votando, enfim. Só que há uma diferença muito grande de fazer isso virtualmente, cada deputado no seu estado, e fazer isso presencialmente ali dentro do plenário, porque a pressão é maior, a discussão ela se dá de outra forma. Então, e a pauta ela acaba saindo muitas vezes horas antes, né? E até mesmo algumas vezes minutos antes do início da sessão. E outros projetos que seriam importantes serem votados acabam não sendo votados. Eu vou te dar um exemplo do PERT, tá? Que é um projeto de minha autoria, que é a reabertura, né, de um programa de renegociação de dívidas tributárias da União com empresas, né, CNPJ ou pessoa física. A gente está passando por um processo aqui no Rio Grande do Sul muito grave, muito sério. As empresas, mesmo aquelas que não estão na mancha de inundação, elas tiveram um impacto financeiro muito grande. Nós estamos desde maio sem aeroporto. Maio. Então, nós temos aqui um dos destinos turísticos mais importantes do país, que é Gramado, a Serra Gaúcha. Não foi afetado pela enchente, mas o impacto econômico na Serra, restaurante, hotel, lojas, comércio, enfim, ele é astronômico. E isso impacta em outras fontes também. Tem empresa que não ficou inundada, mas o fornecedor ficou. Mas para quem ele vende, ficou. Então, a gente tem um impacto muito grande. E muitas vezes essas empresas não conseguem acessar os créditos, porque o governo federal não mandou recursos para cá, fundo perdido, nada, absolutamente nada. Abriu possibilidade de empréstimos, só que esses empréstimos muito difíceis de serem acessados, muito burocráticos, e principalmente quem já tem, ou quem não tem a garantia, ou quem perdeu as suas garantias com a própria enchente, não consegue acessar esses créditos. Então, o PERT seria muito importante, né? Essa renegociação das dívidas, pelo menos para as empresas gaúchas. É um projeto que trata só aqui do Rio Grande do Sul. E a gente aprovou a urgência antes do recesso, e até agora a gente não conseguiu incluir na pauta para votar o mérito. Então, o que a gente tem visto. Muitos, e a gente vai ver que muitos projetos vão ser aprovados, provavelmente, para a gente aí no segundo, vamos dizer assim, depois do segundo turno, vão ser assim, ó, calada da noite. É tipo, não tem gente para discutir, porque vocês vão estar provavelmente cansados, né, de ter. Vai estar um turbilhão, a gente sabe que vai vir uma sequência de votações muito grandes. E alguns projetos, às vezes, vão passar despercebidos na calada da noite, que a gente já percebeu isso. A Então, gente assim, é bem tem que estar
tem que estar muito, muito, muito atento para o que vem por aí. Muito mesmo. Mas é isso, deputado. Eu, assim, acho que a gente conseguiu explicar bem a desoneração da folha para que as pessoas entendam que o tão negativo é essa reoneração para o nosso setor da economia, o quanto isso afasta o investimento e o que vai impactar nas famílias brasileiras. Então, assim, te agradeço muito pela sua presença, pelo trabalho que você vem desempenhando aqui na Câmara dos Deputados. A gente vê, você sabe que o ranking dos políticos a gente tem o nosso critério objetivo, então a gente tenta fazer com que as pessoas tenham orgulho dos parlamentares que estão sendo representados. Então, hoje a Ana Ortiz, pessoal, para quem não sabe, ela está primeira do Rio Grande do Sul e entre tá top, ela está em 14º hoje na Câmara dos Deputados de 513. Então, assim, ela é uma das melhores parlamentares hoje. Então, assim, nós esperamos você dia 4 de dezembro para nossa premiação mais uma vez, porque a senhora será premiada por nós mais uma vez. E, Obrigada. por favor, continue acompanhando nossas redes, nosso trabalho, pessoal. E, por favor, deputada, dê a sua palavra final. Obrigada, Thales. Primeiro eu quero te agradecer e parabenizar o ranking pelo trabalho que vocês fazem. Eu acho que assim, se tem um entendimento de que a política é todo mundo igual, que é muito complicado, eu acho que vocês conseguem, de acordo com os critérios de vocês, fazer essa diferenciação. Mostrar para o Brasil, mostrar para os estados e mostrar para o eleitor, olha, tem 513 deputados, mas nem todos são iguais. A gente tem esse, tem aquele. Eu acho que isso é muito importante. É um serviço extremamente importante de cidadania que vocês exercem. Porque quando eu entrei na política, por exemplo, porque político não presta, porque é tudo igual e tal, não sei o que vocês não vão conseguir fazer. Então, assim, a gente consegue mostrar aqui que tem sim uma leva que está se dedicando, que está batalhando para a gente realmente mudar esse país. Então, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem, que é excelente, chamam a população para acompanhar, sabe? Mobilizaram, conseguiram criar isso é fundamental. E também agradecer o espaço aqui para a gente falar um pouco sobre esse projeto de desoneração e para eu conseguir explicar um pouco melhor o porquê que eu devolvi o relatório. Porque esse ponto, para mim, assim, foi muito. Eu não sei se alguém algum dia devolveu um relatório em plenário de um Eu projeto que conheço. estava relatando. Claro, mas assim, ó, eu carrego comigo os princípios muito fortes do porquê que eu entrei na política e pelo que eu luto dentro da política. Então, eu jamais assinaria, colocaria a minha digital ali, a minha assinatura, num projeto que foi feito sob chantagem do STF, junto com o governo federal, que não teve o amplo diálogo e que não respeitou a decisão soberana do poder legislativo. Porque nós tínhamos três poderes, que era o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. E isso está sendo pisoteado e destruído no nosso país com o STF sendo o super dos superpoderes. Então é que a gente tem que ficar muito atento com isso, porque o impacto ele é muito mais nocivo do que as pessoas podem imaginar e vai atingir a todos. Vai atingir a todos. Aqueles que trabalham nos setores desonerados, os que não trabalham nos setores desonerados, porque muitas vezes a gente vê, isso não me interessa porque isso não me atinge diretamente. Atinge sim. Atinge sim. O aumento dos impostos atinge a todos. A todos. Impacta no bolso de todas as famílias. Então a gente espera realmente, e a nossa luta continua, e eu estou lá buscando assinaturas, porque eu quero mais do que nunca colocar, poder apresentar a PEC, né? Quando conseguir buscar todas as assinaturas, poder apresentar a PEC e para mim essa discussão ainda não terminou. Ela ainda E vou segue. te pedir, por favor, depois envie para nós do ranking, porque você sabe que a gente só atua num projeto com o conselho atuando, né? Então a gente precisa enviar. Mas acho que dentro do que a gente entende dos parâmetros do ranking, isso provavelmente seria um projeto que nós acompanharíamos a sair. Bom, com certeza. Tá bom? Tá. Muito Obrigada, viu? Uma boa noite a vocês. E quem estiver nos assistindo aí, quiser acompanhar mais do meu trabalho, segue lá no Instagram, Ortizane. E assim, ó, acho que a gente tem que estar sempre muito aberto para sugestões, para críticas,
para elogios também, né? Que isso é sempre muito motivador e nos dá cada vez mais certeza, né, de que a gente está caminhando no caminho certo. E parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns para toda a equipe do Ranking, parabéns para todos que fazem essa plataforma importantíssima no nosso país, ela ter a relevância que ela tem hoje nacionalmente. Muito obrigado, deputada. Agradeço mais uma vez pelo seu tempo. Dia 4 de dezembro eu te espero lá para a gente premiar, por favor. E acompanhem, pessoal, o ranking dos políticos, acompanhem a deputada. Entendam que a plataforma ela tem um critério objetivo. Colocamos nossos critérios para desenvolvimento do país. Então, não temos pautas que são subjetivas ou outras plataformas que julgam os parlamentares de forma subjetiva. Então, mais uma vez, obrigado para quem nos acompanhou. Tenha uma boa noite a todos. Obrigada.